Bom, pessoal, então vamos lá, né? Na aula de dimensionamento de molas, nós tivemos aí um probleminha no áudio no final, né? Já estava no meio do exemplo, então vamos fazer esse exemplo aqui novamente. Então eu vou dimensionar aqui uma mola, só que ele me fala, o diâmetro da mola é 75 milímetros, o diâmetro do arame 0,8, o número de espirativas 17, então sendo o total de espira 19. A carga aplicada é 480 newtons, aonde eu tenho, né, o módulo aqui transversal de 78.400 newton milímetro quadrado, trabalhando no serviço médio, a extremidade da minha mola é no esquadro esmerilhado. Então ele pede, né, esses parâmetros aqui, certo? Então, só que esse parâmetro, professor, tem que achar isso tudo para dimensionar essa mola? Não. Aqui vem o detalhamento, né? Então a gente vai passar por todos para a gente estar vendo ali como que achou cada um, porque alguns são interessantes, que é o índice de curvatura, né? Que é a relação que a gente tem entre o diâmetro da mola e o diâmetro do arame, o fator de Val, para quando a gente for calcular a tensão atuante cisalhante, a gente corrigir, né, aquelas, né, tensões devido à curvatura da mola. Então essa aqui é muito importante, que essa aqui tem que estar abaixo da tensão admissível, né? A deflexão por expirativas é que ela vai estar ligada a quem? A deflexão da mola, que é o tanto que ela vai se deformar se eu atuar com a minha carga máxima, né? No caso aqui, 480 newtons. Então, o passo da mola é interessante também, até mesmo para a gente saber a inclinação da mola e verificar se está abaixo dos 12 graus. O comprimento dela livre, né, a alongação nula dela é importante, assim como o comprimento dela fechado, que ela vai ser útil para a gente saber qual que é a deflexão máxima da mola e saber essa carga máxima, que com isso a gente acha a tensão máxima da mola, que vai ser, né, também tem que estar dentro da admissível dela fechada. Porque, né, eu sabendo essa força máxima, eu sei que de maneira nenhuma eu posso aplicar aquela quantidade de força, porque se for maior um pouco daquilo, a minha mola encostar, eu vou danificar, que eu vou alterar a microestrutura da minha mola. E olha aqui, a constante elástica, né, que é algo importante, que é a simplificação dessa minha mola para efeito das contas, certo? Então, né, o índice de curvatura, que é a razão do diâmetro da mola com o diâmetro do arame, se eu tenho os dois, a gente já acha quem é o meu C. Aí depois a gente pode vir para o nosso fator de Val, né? Então, observa, essa equação aqui, né, pessoal, eu até botei na descrição da aula, teve um erro de digitação, né? Esse aqui está com mais lá, mas é menos, é 4C menos 1 sobre 4C menos 4 mais 0,615 sobre C. Beleza? Lá na aula lá tá com mais um errinho de digitação quando eu fiz, então acertem aí, né? Só lembrando, quer que eu deixe esses slides? Bota aí, né? Comenta aí, que aí eu vou botar o slide do dimensionamento de mola correto, já com a equação correta, beleza? Comenta aí se vocês querem, né? E não esqueça, né, de curtir o vídeo. Então, com o meu índice de curvatura, a gente acha o fator de Val, né, que vai dar 1,155. Bom, a minha tensão cisalhante, agora se eu tenho o meu fator de Val, que é ali o meu índice de curvatura, a força da mola que eu já tenho e o diâmetro do arame, a gente consegue achar a tensão, né, atuante, que é a tensão de trabalho, que deu, né, 207 newton milímetro quadrado. Então, a gente vai ter que analisar uma coisa. Ó. O diâmetro do arame ele é 8, certo? E o material que ele me fala é o SAI 1060. Então, a gente tem uma tabela aqui, ó, né, que está falando, ó, SAI 60, né, o material aqui temperado, o serviço, né, é o médio. Então, o meu diâmetro 8, então está nessa última linha, ó. Então, aqui, ó, nessa minha última linha, nessa coluna aqui, ó, do médio, desse meu material, qual que é a minha tensão admissível? 490. E quanto que deu a calculada, né? 207. Então tá ok. Ela tá abaixo do que é admissível, então tá dentro da minha tensão. Então, né, tá aprovado. Aí vem o deflexão por espiras, né? Então, ó, é a deflexão total, né, ali sobre o número de espiras. Opa, eu não tenho uma equação dessa, professor. Tá meio estranha essa equação. Mas quando a gente vem aqui, ó, nessa equação da deflexão que a gente acha através da energia de total de deformação,
eu tenho a minha deformação. Mas olha quem que eu tenho aqui, o número de espiras. Então, se eu jogo isso aqui para baixo, né, eu vou ter deformação sobre o número de espiras. Então, a equação que a gente tem é essa aqui, ó, 8F, ao cubo, o N não vai estar aqui, passou lá para baixo, sobre o diâmetro e o módulo de elasticidade transversal. Então, né, essa ó, é a equação que a gente tem, beleza? Ó, que é essa aqui. Então, isso é muito comum, a gente pegar várias equações, a gente vai trabalhando para chegar no que a gente quer. Então, tendo esses parâmetros, a deflexão pelo número de espira deu 5,04 milímetros por espira ativa, beleza? Então, agora, e o passo? Qual que é o passo, né? A volta que a gente tem de um para o outro ali. Então, o passo da nossa mola, ela vai ser o quê? Né? O diâmetro do arame que a gente tem, aí eu tenho a deflexão por espiras ativa, e eu tenho ainda uma folga, que é 15% dessa deflexão por espiras ativas, né, que é o 0,15 dela. Então ali a gente tem o passo dela. Lembrando, né, por que isso? Porque eu não quero que a minha mole trabalhe sendo fechada. Eu tenho que ter uma folga de 15% da deflexão dela. Então, e o comprimento da mola? Qual que vai ser o comprimento da mola? E o comprimento da mola fechada? Isso eu preciso analisar com isso aqui, ó. A extremidade dela é como? Então, para essa extremidade que eu tenho, ó, esquadro e esmerilhado, né? Esmerilhado em esquadro que fala. Então, o comprimento livre dela aqui, ó, é o passo vezes o número de espirativa mais 2 vezes o diâmetro do arame. E ela fechado é o diâmetro do arame vezes o número de espirativas mais 2. Beleza? Então, 2 é o número de espiras inativas. Então, para esse caso, é o diâmetro do arame mais o número de espiras totais. Então, ó, aplicando aqui, a gente vai ter, né, os dados que a gente tirou de lá, 250, o comprimento da mola, e ela fechada, 152. Lembrando, ela fechada não é para trabalho. Se ela fechar e aplicar uma carga, eu vou alterar a estrutura dela. E essa mola aqui é um outro ponto que a gente vai estar olhando. Ela aqui tem que ser menor do que 4 vezes o diâmetro da mola, né? Por quê? Para eu ter estabilidade, né? Senão, se for maior, vai estar instável. E qual que é o diâmetro da mola? 75 milímetros. 75 vezes 4 dá quanto? Isso aí, 300 milímetros. Então, 250 é menor do que 300. Também tá ok, o comprimento tá perfeito, né? E agora, e qual que seria essa deflexão para esse comprimento da mola aqui, né? Fechada, não é de trabalho, mas ela é importante. Então, é o comprimento dela livre menos o comprimento dela fechada. São esses dois. Então, aí é a deflexão total que ela pode botar para encostar a mola. Se tiver uma carga a mais, eu estrago a minha mola. Então, essa é a deflexão total. Então, com a deflexão total, a gente consegue o quê? Achar a força máxima. Então, eu sei que de maneira nenhuma eu posso aplicar uma força maior do que esta aqui. Então, até que você vê a importância disso, quando a gente olha aqui nos catálogos, toda ela tem compressão total, que é o que? É ela fechada, né? Ó, aqui, ó, tem até essa exclamação, ó, que não é para eu trabalhar, que seria o que? Ela fechada. Então, o ideal seria trabalhar ali em cima desses 37,5% ali, né? Que vai ter do comprimento dela que vai estar ali fechando. Mas aqui não, mas aqui observa, mas mesmo assim, ele me dá qual que é essa força, porque eu não posso colocar uma força maior do que essa. E com isso também, a gente calcula quem? A tensão cisalhante. É a mesma que a gente calculou aqui, só que ao invés de ser a força de trabalho, é quem? É a força máxima, né? Essa aqui é a mesma equação que a gente calculou a deflexão, ó. Só que a força é quem? A força máxima que a gente quer, utilizando quem? A deformação máxima. É só trabalhar com essa equação que a gente chega nessa daqui. Então, vê que vai muito trabalhando. Então, a tensão máxima vai ser essa aqui. Então, quando eu venho lá na minha tabela, aqui, ó, a mola fechada. Qual que é a tensão admissível dela aqui para 8 milímetros? 610, né? Se é o 610, né?
o que eu tenho, né? Que está até errado aqui, está dando como 630, mas é 610, que o diâmetro é 8. Eu sei o que? Ela é menor, então também está ok. Essa tensão atende da tensão dela para caso ela esteja fechada. Bom, então, qual que é a deflexão total que eu tenho dela? Deflexão total, se eu tenho aqui ó, a por espiras, é só eu pegar a minha espira e multiplicar, né? Então, a deflexão total é a por espira vezes o número de espiras ativas, eu acho a deflexão total. E quem que é a constante elástica da mola? A gente aprende desde lá do ensino médio, né? Força é a constante elástica vezes deformação. Então, eu tenho a força de trabalho, a deformação ali, né, que eu tenho de trabalho, que a gente achou aqui a deflexão da mola, a gente vai achar a constante elástica dela. E a gente pode conferir o ângulo de inclinação, utilizando o passo e o diâmetro médio da mola, a gente viu que deu 3,3 graus e 25 minutos ali, que está abaixo de 12. Então está ok, né, essa minha mola aqui, né, dimensionando com esses parâmetros, certo? Vamos para um exemplo agora um pouco diferente. Esse aqui ele fala, eu quero que dimensione uma mola de aço, né, para suportar uma carga de 480. Só que eu tenho limitação de espaço. O diâmetro médio aqui, né, da minha mola tem que ser 50 milímetros. Então considera um serviço leve, extremidade em esquadro, esmerilhado, material, um aço 1065, né? O molecidade transversal 78,400 e o índice de curvatura 10. Então, né, ó, se ele me deu o índice de curvatura, eu consigo achar o meu fator de igual. Então, se ele me deu o índice de curvatura e o diâmetro médio, que é o máximo que eu posso estar trabalhando, então eu consigo achar quem? O diâmetro do arame, 5 milímetros. Aí eu vou lá na minha norma e olho, né? Eu tenho uma norma ali, opa, passou aqui, aqui ó, opa, então ele tem 4,5, 5, o 5 está aqui, então 5 é normalizado, né? O diâmetro de mola, então tá ok, vamos utilizar ele, o de 5, né? Então tá ok. Então agora a gente consegue o quê? Calcular a nossa tensão cisalhante atuante. Então eu venho aqui para a minha tensão, para eu achar essa minha tensão cisalhante atuante, deu 559,32. Então, né, pro serviço médio, né? Opa, aqui então tá ao contrário, né? Eu botei aqui serviço médio, então leve, considera aqui o que eu resolvi ela por médio, como serviço médio, né? O serviço médio, se ela está entre 4D56, a minha tensão é quem? 560 megapascal, né? Vamos ver se ele fosse, né? Apesar daqui já está pronto, se ele fosse um leve, né? Ó, ele está aqui nesse meio, né? Ó. Então, para o leve, ó, é esse aço aqui, ó. Ele é quem? 570. Se ele é 570, né? Esse aço ali, não, 365, serviço leve, ó, 570 tá melhor ainda, maior do que a gente tinha achado. Então, atende, né? A gente pegou o 560, analisando que ele era o médio. Nossa, pior que agora eu nem sei de onde que eu tirei esse aqui, ó, 570, que é o leve. Beleza? Então, vamos manter aqui o leve, 570, né? A gente vai lá e a gente corrige aqui, certo? Então, deixa ele aqui, deixa eu apagar aqui, ó, né? A gente acerta aí, ó, serviço leve, a gente vai atualizando ali, então, os nossos valores. Ó, 570, então tá ok, deu 559, serviço leve. Bom, e qual que é a deflexão de espiras ativas? A gente tem aqui, né? A força de trabalho, né? O índice, o módulo, né? O diâmetro aqui que é o 5. Então, essa é o milímetro por espira. Qual que é o passo? Lembra de botar a folga. Daqui a gente calculou o passo. Aí agora, agora, qual que é a continuidade, né? Então, pessoal, o número de espiras inativas e comprimento máximo aqui, ó, para a gente ter a estabilidade.
Então eu sei o comprimento máximo da mola, ela tem que ser o quê? 4 vezes o diâmetro da mola. Se o diâmetro da mola é 50, meu comprimento máximo é 200, né? E eu sei aqui, ó, o que? É extremidade em esquadro e esmerilhada. Vamos lá na nossa tabela? Esquadro e esmerilhada. Tá aqui, o esquadro esmerilhado, ó, inativa é 2. Então, esse aqui é o comprimento da minha mola. Então, só que o comprimento livre aqui que eu vou achar, na verdade, eu vou botar quem? O comprimento máximo que ela pode ter. Né? Ele não me limitou isso, então eu vou analisar o comprimento máximo que ela pode ter. Aí eu tenho o comprimento máximo, eu já tenho o passo, tenho o diâmetro do arame, com isso a gente vai achar quem? O número de espiras ativas. Né? Então, vindo aqui, ó, por ele, inativa é 2, ó, aí aqui o comprimento que eu tenho, né, aquela equação, então trabalhando o número de ativas é isso. Aí eu achei o quê? 11,68 espiras. Eu arredondo o quê? Para o mais próximo? Vou jogar para 12? Não. Se eu jogo para 12, o que acontece? O meu comprimento com certeza vai ultrapassar os 200. Então eu vou ter que jogar o quê? Para baixo. Então meu número de espiras vai ser o quê? 11 espiras. Né? Então, tendo um número inteiro de espiras. Pode ser que tenha situação que eu queira um número quebrado de espiras. Não tem problema. Né? Depende da aplicação, do que você quer. Então, o número de espiras totais é o ativo mais o inativo, vai dar 13 espiras. Então, qual que é o comprimento da mola? Né? Lá pelaquela tabela, é o mesmo que a gente achou aqui, ó, dessa equação aqui, a gente calcula o comprimento, sabendo o passo, o número de espiras ativas, que a gente achou lá que era 11, 2 vezes o diâmetro do arame. Então, o comprimento dela ali livre deu 188,92, que é menor do que o 200, que é o máximo, para eu ter a estabilidade. Então, com a minha relação aqui, ó, deflexão por número de espira ativo, multiplicando pelo número de espira, eu acho quem? A deflexão total. Tendo a deflexão aqui da minha mola e a força dela de trabalho, a gente acha a constante elástica, né? Força é constante elástica vezes a deflexão. Então, é ela aqui o valor, né, da constante elástica Newton milímetro. E tendo o passo e o outro, eu vou analisar o ângulo de inclinação da espira. Meu ângulo de inclinação deu 5,91 graus. Então, que é abaixo de 12. Então, tá ok. Beleza? Agora, vamos analisar para minha mola fechar. Né? Qual que é o comprimento da mola fechada? Lá na mesma tabela lá, para esmerilhada, né, em esquadro, eu tenho o meu comprimento dela fechada, através do diâmetro e o número de ativos. Então, ela fechada vale 65. Então, qual que é a deflexão máxima para ela fechada? Ela livre até fechar. É o comprimento livre menos ela fechada. Aí eu calculando, eu vou ter quem? 123,92. Então, né, se eu tenho a constante elástica da mola, que a gente já calculou aqui, e a deflexão dela para ela fechar, a gente consegue achar quem é a força máxima. Essa é a força máxima para fechar. Né? Então, veja, a força de trabalho é 480. Se eu botar 552, ela vai fechar a minha mola. Então, agora, com essa força máxima aqui, ó, a gente vai calcular quem é a tensão máxima atuante. A tensão máxima atuante deu quanto? 643,23 megapascal. Vamos lá na nossa tabela, que a gente tinha olhado errado, né? Vou acostumado ali pelo outro, ó. Então, é essa aqui, ó. Né? De 4 para 6, o 5 está aqui. Ah, não, a fechada eu olhei certo, que não é leve nem pesada. Deu quanto? 640, né? Então, o que aconteceu? Deu 643,23 megapascal. Lá deu 640, né? Então, tá ali praticamente, né, bem próximo ali. Lógico, aqui eu fiz alguns arredondamentos, né? Então, tem alguns, né, dessas considerações ali, coeficiente, né, para achar as tensões admissíveis. Então, né, praticamente está ok, está dentro. Né? Então, vai atender ali, né, devido a essa porcentagemzinha ali pequena que pode vir a situação devido a alguns arredondamentos. Né? Que se der acima, a gente vai ter que recalcular, alterar tudo em relação a essas informações. Né? Que são só as respostas, né, que a gente já achou ali. Tranquilo? Então, aí segue os dois exemplos de dimensionamento de mola, né, pessoal? Quem gostou aí, curte aí, dá o joinha, se acha que tá legal, compartilha aí com os colegas, né? Esse
esse vídeo, né? E se inscreve no canal, né? Que à medida que a gente for avançando, for gerando aulas novas, a gente vai colocando, né? Se você tiver notificação, você vai sempre saber. Tem uma aula nova aí, as aulas voltadas para engenharia, né? Então, esse semestre deve ter todas da ementa do curso, né? Que eu trabalho de elementos de máquinas 1, mas a tendência é a gente estar sempre aprimorando, colocando os outros ali, a grade vai mudar, então deve entrar algum conteúdo a mais, uma reformulação. E como fiz na pandemia, né? A maioria dessas aulas, né? Tirando essas de elementos 1 que eu estou fazendo agora, são de 2020, quem sabe, né? Ano que vem, daqui uns 6 anos, a gente já faz uma atualização disso tudo aí, né? Que a gente vai sempre incluindo, acrescentando, né? Coisas a mais, melhorando aí as nossas aulas. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.